Bora, galera. Let's go. Então encaixa perfeitamente com as acusações feitas contra Sean Combs Udire, que vieram à tona desde sua prisão recentemente. Mas também valem para o caso de Jeffrey, que alguns anos atrás também parou o mundo. Vamos te contar essa história então no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui o caso de Jeffrey e a gente não vai falar o resto aqui porque o YouTube basicamente exclui qualquer conteúdo que tenha a ver com esse cara. Provavelmente esse vídeo inclusive nem vai sair monetizado, então se você puder ajudar a gente de uma outra forma, o like ajuda a espalhar o vídeo e a inscrição mantém vocês para próximos vídeos, certo? Então se inscreve aí, deixa o like pra ajudar a gente. Hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 10.580 likes. 10.530 likes. Então a gente vai falar do Jeffrey, que nasceu em 1953 em Nova York. Ele começou a carreira dele no setor financeiro e ele é conhecido como um consultor para grandes fortunas, principalmente envolvendo pessoas. Ao longo do tempo, ele construiu uma enorme rede de contatos, então, com essas pessoas, como Bill Clinton, Donald Trump e o príncipe Andrew. E ele tinha todo tipo de contato com esse pessoal. Inclusive, ele tinha algumas propriedades ao redor do mundo onde ele se encontrava com essas pessoas, incluindo a famosa ilha privada que ele tinha, que era a ilha do Jeffrey, nas Ilhas Virgens Americanas, onde ele fazia festas luxuosas, parecido com o Udire, né? Porém, por trás dessas festas, desses eventos, dessa imagem que ele tinha de homem de sucesso, ele mantinha um esquema de abuso sexual gigantesco e que durou anos sem ser descoberto, principalmente no início dos anos 2000. Ele basicamente usava do poder que ele tinha, da riqueza que ele tinha, desses contatos para atrair menores de idade para o seu circo. Ele prometia às vítimas oportunidades, como por exemplo pagar uma faculdade ou impulsionar a carreira da pessoa, em troca de favores que começavam com uma promessa de uma massagem. Ele falava, ó, você vai fazer uma massagem lá, vai ganhar um tanto de dinheiro, vai ganhar uma oportunidade, e é isso. Quando essas meninas iam então até a casa do Jeffrey, elas descobriam que não era só uma massagem, na verdade elas tinham que fazer favores sexuais, que era a forma como ele denominava. As meninas muitas vezes vinham de comunidades pobres e muitas vinham de lares desestruturados. Algumas outras não, isso por conta da moral que ele tinha, de todo mundo conhecer ele, saber quem ele era, saber que ele era um cara muito bem resolvido financeiramente, que tinha bons contatos e que, bom, se esse cara tá com contato com tanta gente importante, a gente tende a não desconfiar dele, né? Claro. Então, quando uma garota era convidada pra poder fazer uma massagem dessa, normalmente era prometido pra ela $200, pelo menos de início. E quando ela passava por esse momento, onde ela chegava no local, tinha de fazer essa massagem, Felipe, você viu o Savage ali? Aqui? passava por esse momento, onde ela chegava no local, tinha de fazer essa massagem, lembrando que a grande maioria eram menores de idade, né? Já é uma situação ali, no mínimo, né, estranha, né? Um cara bem mais velho contratando garoto. Oswaldão mandou uma massagem nele. Elas passavam então por esse abuso com ele e no fim ele coagia elas a recrutar outras meninas. E aqui haviam novas ameaças. Tiveram vítimas que falaram que ele ameaçou a família, falando que sabiam onde morava. Então as meninas pensavam, bom, agora então vou atrás de outra menina para não me envolver num problema ainda maior. Quando elas então faziam isso, convidavam uma nova menina, elas se viam presas nesse sistema, porque agora elas também faziam parte dele. Então era um sistema bem fechadinho para nunca ser revelado, e caso fosse revelado, como que o Jeffrey ia agir. O mais doido é que a vítima aí começa a virar cúmplice no caso, né? Isso, que é por exemplo o caso do Usher, né, que foi levantado que Olha, ó, o Usher, tá bom? Eu ponho a minha mão no fogo pelo Usher, ele jamais faria essas coisas. O Justin Bieber que quis dar o cu pro P. Tá bom? Essa é a minha teoria. Quis dar o cu pro P. e depois meteu o louco aí. Poderia ter sido um cara que lá no passado, com 11 anos, foi exposto a muita coisa, e depois ele se tornou empresário de Justin Bieber, e expôs o Justin Bieber a muita coisa, né? Isso. Então, eu vi até, acho que era, agora não vou saber, pô, mas é difícil saber, mas é a Tasha ou a Tracer, as duas são gêmeas, é difícil saber. E eu vi ela falando basicamente que isso é um ciclo que continua, né? Porque quando uma pessoa é explorada dessa forma, ou ela se torna uma pessoa traumatizada, e de difícil convívio mesmo, porque a pessoa pode ter vários tipos de reações, né, dali pra frente, ou ela pode se tornar até mesmo um abusador. Né? A pessoa foi abusada, depois passa a ser o vilão de uma outra pessoa. Caralho. Mas aqui no caso, vai lembrar, Genético? o que difere no caso do Usher e de outros, né, é que eram meninas mesmo. Eram realmente crianças que eram impostas a fazer isso, a chamarem novas crianças. Então a gente sabe que a manipulação que foi feita era muito grande. Imagina você pegar uma garota que mora numa casa que não tem nada. Ela é pobre. Ela é muito pobre. Essa garota não tem absolutamente nada. Família. Nada, nem a família. Às vezes ela não tem, exatamente, às vezes ela não tem nem a própria família. Tipo, não tem mãe, não tem pai, não tem nada. Pô. E essa garota muito jovem passa a ter uma liberdade. Não é uma liberdade, é basicamente um compromisso. Você cuide de você, porque a gente não tem como mais cuidar de você. Quando acontece isso, ela entra em contato com um cara que é um bilionário. Ela vai até a casa desse bilionário, encontra fotos do bilionário com as pessoas mais ricas e conhecidas do mundo, e lá esse bilionário usa dela. No fim, ele fala, não, isso não foi, isso foi um favor sexual, certo? Ela ouve tudo aquilo e pensa, eu acho que eu não entendo as coisas. Esse cara aqui
obviamente entende mais do que eu. É normal a gente imaginar que uma criança, numa situação dessa, né, possa pensar assim. E pra poder escapar desses casos, quando ele era pego, quando uma dessas meninas questionava, ele usava da influência pra não ser preso. Inclusive, gente, ele escapou de vários processos durante a vida dele, com dinheiro, chantagem e sabe-se o que mais, né? Basicamente, como que funcionava a Cara, chantagem? bilionário. Ele dava essas festas com meninas menores de idade, chamava pessoas influentes pra estarem nessa festa e fazia a mesma coisa que fazia com as meninas, só que com adultos. O que ele fazia? Isso? Abusava Levava uma dos pessoa adultos? importante. Opa, tem um juiz aqui agora de Los Angeles dentro da minha festa, certo? Tenho várias meninas ao redor aqui, todas são menores de idade. Tira uma foto de todas essas meninas com esse juiz. Mostra pro juiz e fala, tá aqui, essas meninas são menores de idade. Se um dia o meu esquema cair, você tá no meio, certo? Tá aqui. E agora, além de você não falar nada, você vai me trazer tal promotor, certo? Nossa. E era assim que ele ia esticando cada Claro. vez mais essa pirâmide que ele tinha. E é até um bom aviso pra gente, né? Porque para pra pensar, e se o Diri fez isso? Ó, brabo. E se o Diri obrigou alguém a chamar outro? Porque em algum momento ele conseguiu algum, sabe, tipo, algo que poderia acabar com a carreira de alguém. Então, também é algo que a gente pode levantar pro outro caso, né? E aí, de novo, aquilo, né, gente? Era um cara bilionário, era um cara que tinha muito poder, era um cara que morava num local altamente caro, que tinha pouquíssimas casas. A região que ele morava, tipo assim, é bizarro, só tem bilionário ao redor dele, certo? Então, quando ele foi acusado lá em 2005 pela primeira vez, não acreditaram nas meninas. Inclusive, quem fez essa primeira denúncia foi um pai que relatou que o Jeffrey havia abusado da filha dele de 14 anos. Em 2008, dentro desse caso, onde tinha essa denúncia do pai e de várias outras meninas, de 30 possíveis vítimas, o Jeffrey se declarou culpado e foi condenado por adquirir uma criança para prostituição. É uma acusação bem séria, é uma condenação bem séria, Calma e aí, a gente Paulo tende Santos. a imaginar que a pena vai ser séria, né? Uma pena vai ser grande. Ainda mais nos Estados Unidos, que a gente vê que basicamente não tem muita saída, né? O cara Sim. é pego, vai pra cadeia e vai, né? E nesse tipo de caso, lá nos Estados Unidos, é normal que a pessoa pegue, inclusive, prisão perpétua. E era o que os jornais falavam na época quando descobriram que ele estava sendo investigado dentro disso. Mas ele escapou disso ao fechar um acordo com os promotores. Inclusive, um deles já tinha ido em uma dessas festas e provavelmente foi por chantagem que ele conseguiu convencer esse cara a conseguir fazer um acordo com ele. Porque esse acordo é absurdo do absurdo. Ele cumpriu 13 meses de prisão, 1 ano e 1 mês, quase nada, mas com muita liberdade. Ele podia sair pra trabalhar por 6 dias na semana, Porra! Ih, mano. uma prisão de 1 dia por semana, gente. Aí toma. Então a gente tá falando de 13 meses, na verdade ele ficou preso 50 dias, certo? Ele não ficou preso 1 ano. E aí depois ele voltou a viver normalmente e continuando esse esquema dele. E aí agora a gente, vamos parar pra pensar o seguinte, esse aí é 6 dias por semana da cadeia, certo? Nesses 6 dias, durante 1 ano, será que nenhuma vez ele cometeu de novo um crime desse? Voltou o esquema. Exato. Então, tipo, imagina só o seguinte. A polícia estava liberando um cara, não a polícia, né? Porque o caso foi a justiça que fez isso. Mas a justiça estava liberando o cara pra sair da cadeia e cometer um crime depois de sair da cadeia. Tá ligado? Realmente um absurdo do absurdo. E não, ele não foi a única pessoa envolvida nisso. Tivemos outras pessoas, como por exemplo a Ghislaine Maxwell. Ela é filha de um cara também muito rico, chamado Robert Maxwell, que é um britânico. E ela é ex-noiva e foi amiga próxima dele, do Jeffrey. Ela que recrutava as meninas, assim como outras pessoas também fizeram isso ao redor do mundo, né? E ela se apresentava como uma figura confiável, a mesma coisa. E ainda mais, né? Porque era uma mulher. Então você vê, tipo, um homem mais velho conversando com a menina de 14 anos, você já fica assim. Agora você vê uma mulher conversando com uma garota de 14 anos, ok. E se tu vê um cara de 41 anos com patinete esperando as crianças passarem na frente do portão dele, mano, pra passear? É a mulher que suspeito? passa sempre aqui, no carrão, tal. Ok. Então, em 2020, por conta desses crimes, a Maxwell acabou sendo condenada a 20 anos de prisão. E quando ela foi presa, ela disse que o maior arrependimento da vida dela foi conhecer o Jeffrey. E ela também lamentou a dor das vítimas, falando o seguinte: espero que a minha condenação, juntamente com o meu duro encarceramento, as ajude a conseguir colocar um ponto final nisso. E agora a gente começa a ver o Porra, a mina pegou mais tempo de prisão do que o cara que era o dono do rolê lá, mano. como, de fato, essa Que porra é essa? condenação dele de 13 meses não fez sentido nenhum. Porque ela que ajudou ele pegou 20 anos de cadeia. É verdade? E ele, que é o dono de todo o esquema, tinha pego 13 meses. Bom, mas o Epstein voltou pra prisão em julho de 2019 com dezenas de acusações, pessoal. E quando isso aconteceu, ele ficou preso apenas 1 mês antes de ser encontrado na cela dele sem vida. Na época ele tinha 66 anos e ele teria tirado a própria vida, o que é motivo de desconfiança pra muita gente. Como ele faleceu, isso impediu que ele fosse julgado num julgamento por completo, o que faria E morreu ele revelar inocente. os envolvidos, nomes, datas, locais, festas e coisas do tipo. Então, obviamente, tinha muita gente envolvida ali que teria interesse em silenciar ele. Isso é um fato. Mas vale lembrar de novo, ele estava dentro de uma cadeia sob a jurisdição da justiça, certo? Só que é a mesma justiça que libertou o Epstein lá atrás. Isso. Então, talvez caiu o Epstein, entrou alguém no local, manteve-se a pirâmide. Opa, o que a gente tem que fazer agora? Isso. Então, essa seria a principal teoria sobre como ele teria falecido. Poderia ter sido, então, uma queima de arquivos, né? E esse caso voltou à tona nesse ano, porque em janeiro, documentos foram divulgados dentro do caso, incluindo uma lista com nomes de acusados, acusadores e testemunhas.
Vários nomes de famosos apareceram, mas nem todos, na verdade a grande maioria, tem alguma acusação de fato. Então quem dos famosos foi acusado de fato dentro dessa lista? Vamos começar falando do Príncipe Andrew. O Príncipe Andrew faz parte da família real britânica, é um cara realmente conhecido no mundo todo e bem importante. Ele foi acusado pela Johanna Gilberg de ter apalpado seu seio e isso enquanto estava em um apartamento do Jeffrey lá em 2000. Forlan foi preso por menos! A mão no seio dela pra posar em uma foto ao lado de uma outra mulher. Vou rever o caso Forlan. Se chama Virginia Giuffre. A Virginia Giuffre acusou o Andrew de ter abusado dela quando ela tinha 17 anos. Em 2022, a realeza britânica pagou alguns milhões de libras para que a Virginia retirasse esse processo e o processo foi enfim encerrado. Outro citado é Bill Clinton, mesmo que não tenha... Irmão, pô, na moral, mano, sem sacanagem. A mina sabe que o cara abusou dela, sei lá, fez maldade com ela. E por dinheiro, ela falou, pá, foi pra rir. Caralho. Implicação de algum ato ilegal. A mesma Johanna disse que o Jeffrey uma vez disse a ela que o Clinton gosta delas jovens, se referindo às meninas. E vai lembrar que o Clinton, enquanto era presidente dos Estados Unidos, teve um caso extraconjugal com uma estagiária da Casa Branca que tinha 22 anos, chamada Mônica Lewinsky. Então, naquela época, ele já ficou com uma fama muito ruim nos Estados Unidos, como um cara que, né, não era muito ético nessa questão sexual. E nesses documentos que foram revelados, também temos ali um documento da Virginia afirmando que o Clinton viajou no jato do Jeffrey, já tinha usado o avião dele algumas vezes. E, de fato, ele usou o avião dele algumas vezes, lá no início dos anos 2000. E, na época, ele elogiava publicamente a filantropia do Jeffrey, porque ele estava sempre doando pra uma coisa ou outra, né? Mas, segundo ele mesmo, mais tarde, ele cortou relações com ele e parou de ter contato com o Jeffrey. Outra pessoa que também foi citada foi o Trump pela relação próxima com o Jeffrey, né? E ele, no caso, não foi citado fazendo algo em si, mas ele foi citado por essa relação e existem fotos do Trump com o Jeffrey em algumas festas, né? E além disso, ele deu uma declaração no mínimo infeliz, né, em 2002, para a revista New York, onde ele fala sobre o Jeffrey. Ele falou o seguinte: conheço o Jeff há 15 anos. Um cara incrível. É muito divertido estar com ele. Dizem até que ele gosta de mulheres bonitas, tanto quanto eu. E muitas delas são mais jovens. Então foi uma frase que complicou ele bastante, né? Depois que saiu quem era o Jeffrey. E outros famosos também foram citados, mas sem grandes implicações. A Johanna quem cita esses outros nomes falando que o próprio Jeffrey teria se gabado pra ela, falando: olha, sabe quem já esteve aqui? Sabe quem já ficou com essas meninas? E aí soltou alguns nomes, como por exemplo Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, Cameron Diaz, pessoas que já teriam Leonardo DiCaprio para se aproveitar desse grande esquema, né? Então, muita gente acabou sendo citada num caso que foi altamente sério, que envolveu, por exemplo, uma falha na promotoria na hora de condenar esse cara lá atrás, em 2008, e que manteve o cara solto por muito tempo para continuar cometendo crimes, e na primeira vez que saiu, muita gente também achava que poderia ser uma teoria da conspiração, que na verdade o cara tinha muita credibilidade, que como que um cara desse faria isso, por que ele faria isso. Estavam querendo derrubar de alguma forma, alguma coisa assim. Exato, e tipo, às vezes a gente não vai encontrar o porquê. Por que você não faria isso? Por que eu não faria isso? E aí a gente não vai encontrar esse porquê. Agora o cara que fez, ele sabe por que fez. E infelizmente ele não ficou vivo por tempo suficiente pra gente saber quem de fato estava em contato com ele durante todo esse tempo, né? Eu não sei quem é, mas Renan Play, filho, tá na lista. E eu vou deixar um recadinho. A gente tem uma parceira que é... Na dúvida, culpem o Renan Play.